A voz de trovão do Arquelau. Lembro-me que era um final de semana normal, onde acordávamos tarde e descíamos para tomar café da manhã e assistir desenhos animados na TV que ficava na sala de estar. Em algum momento do dia, meu irmão e eu ouvimos o comentário que um amigo do nosso avô havia morrido, e pelo nome estranho e engraçado que ele tinha, começamos a rir. Se tratava do Arquelau, que, como meu avô dizia, tinha uma voz tão grossa e grave que parecia um trovão. Passamos o dia inteiro dizendo brincadeiras com o nome do falecido, com a voz mais grossa que podíamos emitir naquela época, e qualquer coisa que acontecesse de estranho ou anormal, colocávamos a culpa no pobre do Arquelau. A brincadeira estava tão repetitiva que a minha avó nos chamou a atenção, dizendo que devíamos respeitar a alma do falecido e deixar ele descansar. Depois não quero ver ninguém com medo. Foi o aviso final. No final da tarde, como era comum nos finais de semana, meu irmão e eu subimos para o nosso quarto para jogar videogame. Nosso quarto era um cômodo pequeno, com 4 janelas de madeira, 2 de cada lado do quarto, e cada janela tinha 2 folhas. A televisão onde jogávamos ficava posicionada onde meu irmão e eu ficávamos, que era de frente para as janelas, jogando videogame sem nenhuma preocupação, até que começou a chover. Chover forte em Belém do Pará é comum, mas aquela chuva parecia diferente. Foi durante a chuva que a história resolveu ficar assustadora. Tiveram alguns picos de energia apenas no nosso quarto, o que por si só é bem estranho, concorda? E, num desses picos, veio acompanhado de um trovão forte. Falei pro meu irmão. Foi o Arquelau. E não tivemos nem tempo para rir da brincadeira. Assim que eu terminei de falar o nome do falecido amigo do meu avô, a janela se abriu de uma vez só. Com uma pancada tão forte e absurda que os 2 lados da folha bateram na parede, fazendo um barulho muito alto. Nos olhamos, pálidos, e de tanto medo descemos as escadas em um só pulo e fomos correndo para o quarto dos nossos avós. Assim que contamos o que tinha acabado de acontecer, o nosso avô riu e finalizou. Quem mandou ficar brincando com o nome do voz de trovão? Até hoje brinco com o nome do Arquelau, o que deixa minha esposa furiosa e com medo ao mesmo tempo. E sempre que lembramos daquele dia, o meu irmão e eu damos boas risadas. Esse foi apenas um dos casos. Caso fique interessada, ficarei feliz de contar outros deles. Esse relato eu recebi no e-mail, foi enviado pelo Léo Miranda, de Belém do Pará. E pode enviar outros relatos que você tiver, tá, Léo? Obrigada. O Lobo Preto. Meu nome é Maiane e eu sou médium kardecista e umbandista. Aos 5 anos de idade, eu comecei a ver muita coisa louca, como crianças atrás do meu armário abrindo e fechando sozinho, coisas do tipo. Hoje eu vou contar o acontecimento mais aterrorizante de toda a minha vida. Era um sábado, por volta das 14 horas. Eu tinha 15 anos e minha irmã 10. E nossos pais estavam no mercado e nos deixou em casa, sozinhas, pois seria uma compra rápida. Estávamos no quarto dos nossos pais, que era o último do corredor, e minha irmã estava deitada, quase cochilando, e eu jogando no PC. Vale informar que morávamos na chácara da minha avó. A casa foi feita no canto do terreno, e para ligar os quartos tem um corredor bem longo. Uns 10 minutos depois que eles haviam saído, a minha irmã já estava dormindo e eu estava ao lado da janela, bem tranquila, jogando, quando vi uma sombra em formato humano passando em direção à varanda. Na hora eu pensei que fosse ladrão e saí correndo para trancar a porta do quarto. E como o guarda-roupas era próximo da porta, eu sentei no espaço que havia entre ele e a porta para segurá-la. Explicando melhor, eu sentei de costas para a porta com os pés no guarda-roupa e comecei a ligar desesperadamente para os meus pais, que, por incrível que pareça, não me atendiam. Já passava de 1 minuto que eu estava na mesma posição,
quando eu escutei a porta da cozinha lá no fundo do corredor se abrindo, bem devagar, sendo que todas as portas de entrada estavam trancadas. Eu entrei em completo desespero. Joguei tudo que tinha perto de mim na minha irmã e ela não acordava de jeito nenhum. Eu chorava muito, rezava tudo que eu sabia rezar. Foi quando eu escutei um barulho de patas andando pelo corredor. Isso mesmo, patas. Sabe aquele som de patas de cachorro no piso? Era isso que eu ouvia e estava cada vez mais perto, se aproximando, quando parou perto da porta onde eu estava sentada. Senti uma respiração muito gelada que saía da greta da porta direto nas minhas costas. Nesse momento, eu gritei por socorro, quando rapidamente a minha avó, que tinha a chave do portão da minha casa, abriu e entrou. E assim eu saí correndo, desesperada por ela. A minha irmã acordou na hora que a minha avó abriu o portão. E foi assim que eu vivi o momento mais aterrorizante da minha vida. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Maiane, do interior de São Paulo. E ela falou que tem 22 anos, né? Só para ter uma noção do tempo. Isso aqui aconteceu quando ela tinha 15 anos. Bom, e ela fala que o nome do relato, o nome foi ela que deu mesmo, né? O Lobo Preto. Aí ela fala que primeiro viu uma sombra em formato humano e depois ouviu as patas. Então acho que é por isso que ela associa a um lobo, né? Embora ela não tenha visto o lobo, mas era uma sombra escura em formato humano, de repente, sei lá, passou, né? Pela porta, não abriu a porta, né? Porque você ouviu abrindo. Só faltou mesmo essas informações, né? Eu queria saber se a porta estava ou não aberta, o que sua avó falou, o que seus pais falaram, né? Então eu fiquei curiosa com esse desfecho. Mas é uma história bem interessante. Bom, e você falou que tem mais histórias para contar, pode enviar. Uivo no terreno. Me chamo Ricardo, sou de Cachoeirinha, Pernambuco. Isso aconteceu em novembro de 2022. Eu estava ficando com uma menina e fui levá-la à sua casa. Era noite de lua cheia, por volta das 11 horas da noite. Eu deixei a moça em casa e me despedi dela. Quando ela entrou em casa, um vento gelado bateu em mim. Me virei e fui para minha casa. Na rua onde fica a casa da moça tem um terreno com um muro de uns 500 a 700 metros, muito alto, de uma casa enorme. Comecei a ouvir uns rosnados, respiração forte e uns uivos do outro lado do muro. Comecei a correr e estava todo arrepiado, mas o que mais me deixou com medo foram os cachorros da rua. Era a época de cio das cadelas, tinha cerca de 10 cachorros e todos eles correram mais do que eu. E estavam todos assustados com os rabos entre as pernas. Era como se tivesse um animal muito grande do outro lado do muro. Continuei correndo e quando estava saindo daquele bairro, me virei e vi uma sombra muito grande em cima do muro. Continuei correndo até chegar na minha casa, que ficava no bairro ao lado. Cheguei em casa catatônico. Não sei o que era aquilo e nunca mais fui lá. Esse relato eu recebi no e-mail, foi enviado pelo Ricardo e assim surgiu um ghost. A Fúria. Vou contar um relato sobre coisas que aconteceram na época em que um amigo tirou a própria vida. Estava ouvindo um episódio do podcast e me lembrei desse fato que vou chamar de A Fúria. Não mencionarei o nome dele para preservar a identidade de sua família. Em 2019, na semana do ocorrido, me senti muito mal. E assim, do nada, o nome desse amigo me veio à cabeça. Resolvi ligar para saber como ele estava. Ele me contou que estava com vários problemas sérios e que não via mais sentido em sua vida. Conversamos por horas até que finalmente ele se acalmou e disse que iria desligar o telefone pois já se sentia melhor. Como eu sempre digo no grupo do Telegram, eu tenho uma experiência muito grande com o sobrenatural. Então, depois de conversar com esse amigo, eu resolvi dar uma sondada no que poderia estar afetando o seu campo espiritual. Então, eu comecei a fazer umas orações pedindo proteção a ele. No começo, tudo correu bem, mas quando eu terminei, ouvi um barulho atrás de mim. Na porta da casa, ouvi claramente uma voz grotesca xingando. Eu me virei
Dei um aceno e senti que aquilo não estava mais ali. Passado alguns dias, senti novamente necessidade de ligar para o meu amigo, mas a correria do trabalho e o cansaço do dia a dia não permitiram que eu fizesse. Até que em uma noite, quando eu voltava do trabalho, senti um grande aperto no peito. Uma tristeza inexplicável tomou conta de mim. Tentei na mesma hora ligar para o meu amigo e ninguém atendeu. Imediatamente veio aquele desespero e meu guia veio até mim por um instante. Disse para que eu ficasse calmo e que ele estava ali. Me acalmei um pouco, mas o aperto no peito não cessou. Subindo as escadas para o andar onde moro, olhei para a lua, que há meia hora antes estava minguante e branca, mas naquele momento ela estava cheia e vermelha, como se fosse um mau presságio. Quase na mesma hora, o pai desse meu amigo me enviou uma foto e me ligou dizendo que o seu filho havia partido. Na foto enviada havia 4 criaturas negras e elas olhavam e riam muito. Juro que eu as vi se mexendo como se estivesse ali, na minha frente. Eu chorei muito e entrei em desespero. Olhei mais uma vez a foto e ouvi aquela coisa grotesca dizendo: Viu? Eu disse que ele era meu. Aquilo gargalhou. Eu não conseguia vê-lo, mas sentia a energia e presença dele. Eu estava chorando e a entidade disse: Me aguarde. Senti o deboche em sua voz e as risadas pararam de repente. Me deitei para dormir e fiz orações. Pedi muito a Deus e a meu guia para que eu pudesse encontrar as criaturas da foto. E então eu dormi quase que instantaneamente. Sonhei que eu estava em um lugar escuro, todo destruído, e via 8 pontos vermelhos no escuro. Até que eu vi as 4 sombras, que parecia ter posto as mãos na frente da boca para esconder a alegria mórbida que elas apresentavam sentir. Foi nesse momento que eu ouvi um grande zumbido nos meus ouvidos e senti o corpo quente como se eu estivesse queimando de dentro para fora. Olhei na direção das figuras negras e vi que nenhuma delas sorria mais. Elas não tinham mais olhos vermelhos e pareciam estar assustadas, até que uma delas disse: "O que é você?" Eu senti uma raiva enorme e avancei na direção daquelas coisas. Elas começaram a gritar e a se separar. Corriam, implorando para que eu não as tocasse, e agora quem gargalhava era eu. Porém, mesmo rindo, o ódio tomava conta de mim. Meu corpo se movia sozinho em direção a elas, e eu podia perceber o medo que elas sentiam. Ia me aproximando de cada uma e as tocava. Elas gritavam com vozes pavorosas de medo e uma mistura de dor. Eu não entendi o que estava se passando, mas deixei meu corpo ser levado. Eu conseguia me ver como se eu estivesse me filmando e vi que as criaturas tinham diminuído de tamanho. Tinha uma forma mais humana. Voltei a ter a visão normal. Sentia como se alguma coisa dentro de mim fosse explodir. Olhei na direção delas e senti uma energia diferente das que estavam ali. Era meu guia, com seus cabelos cinza, pele branca e olhos azuis, e uma capa preta e roxa que ele sempre usava. Ele me falava que agora estava tudo bem e para que eu me acalmasse, e o que ele vinha fazer já estava concluído. Olhei ao redor procurando as criaturas e encontrei apenas 4 pessoas normais chorando e implorando ajuda a Deus. Eu não tive muito tempo para pensar em nada, apenas ouvi a voz do meu guia me dizendo: "Vamos." Uma luz enorme tomou conta do lugar, tudo ficou branco e eu senti apenas uma grande paz. Acordei e havia amanhecido. Eu estava exausto, enjoado e desnorteado. Não ouvia nada ao meu redor. Fiquei sentado por um tempo tentando me recompor. Assim que me senti um pouco melhor, levantei da cama sentindo muito calor, como se estivesse com febre. Bebi muita água e o calor não passava. Resolvi tomar um banho e mesmo assim, nem com a água gelada, o calor passou. Sentei e me lembrei de tudo que tinha acontecido durante a noite, conforme aquele calor no meu corpo ia diminuindo. Bom, esse foi o meu relato. Foi um pouco difícil contar, pois me traz lembranças ruins, porém eu nunca as esquecerei. Esse com certeza foi um dos relatos mais fortes que me aconteceu. Relembrando, depois de um tempo do ocorrido, eu perguntei para o meu guia o que havia acontecido com as criaturas. Ele disse que eu, com a ajuda dele, limpamos o mal que havia neles e foram encaminhados para a luz para passar pelo processo de reencarnação na Terra.
Eu recebi esse relato no Instagram, foi enviado pelo Patrick. Gente, o Patrick já colaborou com vários relatos aqui no Instagram. E obrigada, Patrick, por mais esse relato.